Durante o seminário, o STF em Ação, organizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados em Brasília, o ministro Dias Toffoli disse que 964 pessoas foram detidas e 2 condenadas por conspiração após o protesto no Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021. Na sequência, Alexandre de Moraes fez referência à fala de Toffoli. Com ironia, comparou aquele evento à situação atual no Brasil. Vamos acompanhar. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Felipe, é um juiz que está dizendo que tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, e ele fala isso sorrindo. É prazer? É mais uma declaração infeliz do Alexandre de Moraes, que a gente está vendo. Infelizmente, esse tipo de postura e de manifestação apenas acirra os ânimos, né? No momento que o Brasil precisa de conciliação e pacificação. Não gosto quando o juiz fala fora dos autos. Alexandre de Moraes, ele é um juiz e ele tem que se manifestar nos autos do processo e não dessa forma, até de certa forma meio jocosa, num seminário que foi realizado em Brasília. Eu não gosto desse tipo de postura, William. Inclusive, ele começa a fazer ilações dizendo que mais pessoas vão ser presas no Brasil, comparado com o número astronômico de prisões realizadas nos Estados Unidos. Então, acho que foi uma certa ameaça e eu não compactuo com essa manifestação dele, não. Marco Antônio, esse sorriso de Alexandre de Moraes quando pronuncia essa fala, isso te incomoda? Se eu falar... Primeiro, boa noite a toda a audiência. Se eu falar o que realmente eu penso, eu imagino que o Alexandre de Moraes me prenderia, me calaria, cercearia minhas redes sociais, me impediria de ter uma vida normal dentro do que estabelece o texto constitucional, no que se refere à liberdade de expressão, no que se refere à liberdade de imprensa, no que se refere, enfim, direitos básicos, né? Direitos individuais, garantias individuais, liberdades públicas. Agora, o que me deixa um pouco estarrecido, né? Eu falo sobre a gravidade do problema. Toda hora a gente conversa sobre isso, eu e o Felipe. E a minha grande crítica ao Felipe ele vem de maneira muito amistosa até falar que discorda. E o remédio dele para essa mera discordância vamos debater, vamos conversar. Você não debate com um problema, com uma doença. Então, é o equivalente a você virar e falar, poxa, vamos dar uma aspirina para tratar um câncer. Não é assim que funciona, Felipe. O câncer você tem que retirar, você tem que remover da pessoa, você tem que oferecer um tratamento que consiga tirar aquilo que prejudica a pessoa. Para fazer uma metáfora bem banal, bem básica, bem fácil, sem medo de sofrer algum tipo de restrição a nível político, da minha liberdade. Então, infelizmente, o remédio que o Felipe oferece é totalmente insuficiente. Ele não serve a propósito algum, aliás. E existe na Constituição remédio para isso. Agora, o que a população inteira espera, as pessoas esperam, que é a aplicação do 142, o restabelecimento da lei da ordem. Agora, porque se você tem o Senado cooptado, capturado na cama com o Supremo Tribunal Federal, você tem um desajuste institucional. E você tem uma pessoa que promove perseguição à luz do dia, ninguém está escondendo mais nada. E você tem o futuro ministro da Justiça dando uma coletiva de imprensa, falando que vai perseguir mesmo o opositor, que não vai ter nenhuma, segundo ele, anistia, que ninguém pediu anistia para nada. Mas olha o ímpeto persecutório do maluco. O cara é maluco. E só para terminar, aí você pega um maluco comunista, o cara é maluco, o cara é doido. Eu vou parar de falar maluco porque tem cálculo, De bobo não tem nada. É um calculista comunista que quer perseguir opositor. Quem é esse? O Flávio Dino. Aí você alinha essa sanha autoritária de um comunista, regime que matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX, e você coloca junto com o Supremo Tribunal Federal, que está dando risada, falando em perseguição de jornalista,
falando em perseguição de gente que está na frente do quartel, pedindo transparência eleitoral, pedindo rigidez do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Felipe, o que é impressionante? Felipe, ontem eu tive a oportunidade de entrevistar o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Ele faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e aprovou na terça-feira o requerimento que pede explicações do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, justamente sobre a censura nas redes sociais e perfis de parlamentares e essa determinar prisões. E hoje a gente está vendo o ministro falar, eu vou pedir para separar esse trecho de novo, sobre a possibilidade de prender várias pessoas, aplicar várias multas com um sorriso estampado no rosto, como se isso fosse a coisa mais normal dentro de uma democracia. Não, vamos lá, William. Vamos separar as questões, porque são várias coisas que vocês colocam aqui dentro da salada, que o Marco também gosta disso, né? Estava falando do Alexandre de Moraes, agora depois ele falou do Flávio Dino. Ele gosta do tema do ativismo judicial. Quando fala qualquer coisa, ele vai para o ativismo judicial. Marco está monotemático, né? Mas hoje ele está um pouco inspirado, né? Eu acho que ele ficou um pouco triste, né, esses dias aí. Mas o tema é judiciário, Felipe. Não, mas são coisas diferentes. Vamos lá. O que eu acho é o seguinte, por parte. Primeiro ponto. Eu acredito nas instituições. Tá? Essa é a minha diferença do Marco. Né? Eu acho que problema institucional se resolve dentro das próprias instituições. Eu acho que se eu estiver aqui num programa desse e eu critico de forma séria a manifestação do Alexandre de Moraes, eu acho que isso tem uma repercussão. E eu tendo a achar que no futuro o Alexandre de Moraes vai deixar de fazer o que ele está fazendo. Né? Não só eu falando, outras pessoas falando e criticando essa postura jocosa do ministro da Suprema Corte do Brasil. Né? Então eu acredito realmente nas instituições, acho que as instituições do Brasil funcionam, apesar de problemas, mas problema tem instituições do mundo todo. Então acho que o caminho é isso. O que o Marco está falando aqui... Você não falou nada. O que o Marco está falando... Falei tudo. O que o Marco está falando aqui... Quem está pisando no freio? O que o Marco está falando aqui... Quem está impondo uma restrição a ele? Do artigo 142 da Constituição Federal, que seria a intervenção militar, é algo que não existe. Isso é ficção jurídica. Felipe. Porque o artigo 142, eu volto a repetir o que eu falei aqui antes, o artigo 142 não dá condição alguma das forças militares invadirem e cercearem o STF. Isso não existe. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não existe de forma alguma. Quem freia Alexandre de Moraes hoje? Como assim que freia Alexandre de Moraes hoje? Me responde. Vamos usar... Quem freia o Marco, ministro Alexandre de Moraes hoje? A gente viu um exemplo típico. Você não consegue responder? Eu te falo, deixa eu acabar de falar. Não me dá a gente viu um caso que ocorreu recentemente, que o presidente da Câmara dos Deputados peticionou para Alexandre de Moraes para ele reconsiderar a decisão dele de censurar determinados deputados. Alexandre de Moraes, no mesmo dia, reconsiderou a decisão. Ou seja, eu acredito que as instituições, elas devem funcionar de forma harmônica e elas têm que fazer o peso e o contrapeso. Nesse caso, claramente, o Lira, por exemplo, que é deputado, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele conseguiu fazer o contrapeso ao Alexandre de Moraes e resolveu. O que você quer? O que você... Alexandre de Moraes votou a decisão dele. Felipe, se eles postarem qualquer coisa em discordância ao que o Alexandre de Moraes considera democrático, eles têm uma multa imposta de R$20 mil por dia. Se eles descumprirem qualquer termo de uma decisão amplamente subjetiva, e você mesmo usou a palavra, foram censurados, parlamentares, deputados federais censurados. Felipe, em que mundo você tá? Não, que mundo você tá? Você tá numa ditadura e você tá dando o quê? Uma roupagem de democracia para uma ditadura? Sabe o que eu acho engraçado, Marco? Sabe o que eu acho engraçado, Quem você quer engar, Felipe? Sabe o que eu acho engraçado, Marco? Essa turma do Ciro quer enganar quem? Que turma do Ciro? Você fica me nomeando aqui, Ciro quem? Gomes. Esse pessoal quer enganar quem? Sabe o que eu acho engraçado, Marco? Que numa falsa roupagem de defender a democracia, o autoritário é você. Você é autoritário. Defendendo a liberdade de expressão? Porque a partir do momento que você põe em xeque uma decisão e o poder constituído da República, o Judiciário, falando que vamos invadir o poder, vamos utilizar o 142 da Constituição Federal para as Forças Armadas invadirem o STF
e dar um freio no Alexandre de Moraes, você está sendo autoritário. Felipe, isso é autoritarismo. Felipe, eu não compactuo com autoritarismo, Marco. Cara, você enlouqueceu. De forma alguma. Você que está louco aqui, cara. Vamos. Eu não sei o que aconteceu com você hoje. Cara. Vamos tentar. Com você hoje? Eu quero tentar trazer o seu cabedal jurídico harvardiano aqui para a mesa. O que aconteceu com você hoje? Me explica quem é autoritário. O Luciano Hang está com as redes sociais dele até hoje, suspensas. Você tem deputados federais com redes sociais suspensas. Você tem o Alan dos Santos, jornalista perseguido, né, que está lá asilado, pedindo asilo político nos Estados Unidos. Você tem a juíza Ludmila Lins, que também está sendo perseguida. Você tem, meu Deus, tem tanta coisa. Daniel Silveira, você tem todo esse histórico de perseguição. Você toda hora fala, eu discordo disso. Eu não considero correta a postura do Alexandre de Moraes. O cara tava rindo agora há pouco, falando que falta multa e prisão. Você quer que o exército prenda o Alexandre de Moraes? E você tá falando que ele não é o autoritário? Eu quero entender, o que você quer, Marcos? Você quer que o exército prenda o Alexandre de Moraes? Você não me respondeu quem freará Alexandre de Moraes. Eu respondi. Você falou Arthur Lira, que não freou coisa alguma. Eu falei que poder... E você fala pra mim que condena o autoritarismo do Alexandre de Moraes e depois fala que quem se opõe a ele é autoritário. Você está completamente contraditório, Felipe. Você está mostrando que a esquerda hoje está doente no Brasil. A esquerda hoje, infelizmente, você está contaminado por essa doença. Você não pode estar falando sério. É uma doença totalmente visceral. Você não pode estar falando Você sério, enxerga cara. as coisas com fígado. Você não, não sei o que está acontecendo com você, consegue usar a razão para discernir o que é liberdade de expressão e o que é perseguição política.